nós vamos ver como é que esta história toda surgiu. Surgiu ou como resultado de conflitos entre acionistas ou concorrentes, ou primeiro caso de outras investigações judiciais. A primeira história que aparece resulta da investigação do Expresso, que verdadeiramente resulta do conflito com a ongoing e a tentativa do ongoing de tomar conta da empresa. Este é o primeiro ponto onde se começa a destapar, não é, a história e o universo da crise Espírito Santo. Tem um segundo momento decisivo, que foi o conflito com Pedro Queiroz Pereira. E esse sim decisivo para vir abrir a verdade sobre as contas do Espírito Santo. Finalmente, resulta de uma investigação colateral a propósito de uma rede de evasão fiscal e branqueamento de capitais, na investigação Monte Branco, onde foram detectados um conjunto de informações que vieram a permitir conhecer-se mais alguma coisa. Ou seja, nada disto resultou da atuação do regulador, nada disto resultou da atuação da Troika. Resultou ou de conflitos entre privados, ou, efetivamente, de informação colateralmente recolhida a propósito de uma investigação sobre um outro tema. O que fez Pedro Queiroz Pereira e a respectiva equipa era tarefa aparentemente decisiva, porque foi material que ele carregou, era tarefa que o regulador podia ter feito? Caso, vamos lá ver o seguinte. Tinham as mesmas armas? Vamos ver. As autoridades, quer dizer, se um particular consegue fazer esta investigação, então as autoridades não a conseguiam fazer, não tinham a obrigação de a ter feito. Quer dizer, a dúvida que se instala é, quando não há um privado e um conflito entre privados, o que é que nós não sabemos que acontece? A minha dúvida é se o privado pode ter acesso à informação que o regulador não tem. E esta fragilidade institucional é da maior gravidade. Se as entidades de regulação entendem que têm ainda poderes insuficientes, então também têm que o dizer público, têm que sinalizar, têm que ser dotadas dos poderes necessários para exercer essas funções regulatórias. O que não é admissível é que situações destas aconteçam como aconteceram perante a aparente invisibilidade. Agora, isto resulta muito de um grande enviesamento na abordagem disto. Um grande enviesamento na abordagem de toda esta crise, com base num preconceito sobre a natureza e a origem da crise. E isto tem uma explicação. Quer dizer, grande parte desta construção, não é, visou, como hoje se sabe, que salvar os bancos alemães e bancos franceses de enorme exposição, por exemplo, à dívida grega. Quer dizer, foi um dos grandes objetivos de toda esta coisa. Eu pergunto-me como é que é possível continuar a permitir que essas verdadeiras associações de gangsterismo, chamadas agências de rating, não é, continuem a atuar, a produzir informação, que essa informação seja apresentada por essa chamada imprensa económica como uma informação credível, quando toda a gente sabe que é uma informação que se destina simplesmente a alimentar manipulações de mercado. Mais nada. Não tem rigorosamente nenhuma outra função. Como é que é possível? Agora que temos a nossa dívida pública 40 pontos percentuais acima da que tínhamos quando fomos classificados em lixo, venha agora iniciar uma trajetória de reclassificação positiva dessa dívida. Depois, o Governo, que diz que não interfere no BES, interfere e não é pouco. Eu, por acaso, gostava de saber, por exemplo, qual é o conteúdo das conversações do Dr. Portas com o José Eduardo dos Santos em Angola, porque as informações que existem é que elas versavam matérias que têm a ver com o BES. E, portanto, a ideia que foi transmitida de que o Governo não se mete no BES é, evidentemente, como eu, aliás, sempre disse, desde o primeiro minuto, por ação e por inação, que há duas maneiras de interferir numa situação, é por ação e por inação. E, acima de tudo, por ação em certas áreas e por inação em certas áreas. A inação em certas áreas é uma maneira muito direta de interferir. Por exemplo, uma das coisas que ainda hoje não está esclarecida na questão do BPN é uma retirada significativa dos depósitos, salvo erro, da Segurança Social, que acelerou a crise do banco. Ainda hoje não está explicado por que razão é que o Estado português fez essa operação, porque isso explica também o agravamento rápido. Há imensas coisas. O nosso conhecimento sobre o que se passa nestas áreas é escassíssimo. No caso do BES, há uma enorme culpa dos jornalistas e da imprensa económica. Eu vou-lhe dizer porquê. Eu estou a ouvir nas últimas semanas e nos últimos meses todos os jornalistas que vêm fazer, económicos, que vêm fazer declarações, fazem ponto de honra em fazer uma declaração que não é de conteúdo jornalístico, que é, uma coisa é o GES, outra coisa é o BES.
Dito assim, não se trata de uma declaração jornalística, quer dizer, se reparar na sua memória, não há praticamente ninguém que não tenha vindo a esta casa e às outras casas, jornalista, porque que o Primeiro-Ministro, que os membros do Governo, que os políticos em funções, ou qualquer um de nós, pode fazer como comentário, pode. Um jornalista não pode dizer que não há correlação entre a situação do GES e o BES, que o BES está bom e o GES está mal, sem que isso corresponda a uma informação. Os jornalistas falavam de aparências. Não. Desculpa lá, os jornalistas andam a repetir o discurso governamental há meses, sem se aperceberem que ao fazerem isto estão a ultrapassar o jornalismo. Um jornalista que diga a situação no GES é má e a situação no BES é boa e uma não contamina a outra, ou pelo menos a contaminação é menor, não está a fazer uma declaração a não ser que ele tenha uma informação segura de que isto se está a passar. Ora, como se vê... Reparou Pacheco Pereira que ainda esta semana o líder do Partido Socialista, ou ainda o líder do Partido Socialista, António José Seguro, se queixou que... Sim, não quer saber das declarações a realidade do Banco do Espírito Santo, afinal, é diferente daquela que há poucos dias lhe tinha sido relatada pelo governador do Banco de Portugal e tinha ficado sossegado. Então ele que sinta as dores do enganado, quer dizer, e pronto, e que faça uma declaração nesse sentido. Não pode também isso ter acontecido com os jornalistas? Não, um jornalista não pode chegar aqui enquanto jornalista e dizer, como disseram nos últimos meses, uma mensagem que não é de conteúdo jornalístico, que é, uma coisa é o BES, outra coisa é o GES. E porquê é que diziam isto? Porque isto era entendida como uma mensagem de dever. Não é de verificação própria. Não são eles que verificam. Não são eles. Não há um dado jornalístico informativo que esteja na base dessa declaração. Dos 3 mil milhões... Não, porque, quer dizer, há um mês eram 100 milhões a exposição, depois passaram para 300, depois passaram para 1000 e não sei quantos milhões. Ou seja, o que significa é que todas as informações sobre o BES, dadas sobre o qual se basearam as análises dadas nos últimos 2 ou 3 meses, eram falsas, como, aliás, qualquer pessoa, mesmo que não sendo especialista na matéria, a partir do que eram indícios já de dupla contabilidade, do comportamento do GES, do que se estava a passar no Luxemburgo, do que já se tinha passado na Suíça, quer dizer, era suficiente para pelo menos ter maior prudência. Portanto, nos momentos decisivos, os portugueses são mal informados. Quer dizer, essa é que é a questão. Não adianta agora que se retifique. É bom que se retifique. Mas o meu ponto de vista é que em todos os momentos decisivos em que as pessoas deviam ter uma informação qualificada, a nossa comunicação social não lhe dá a qualificação, mas repete os discursos governamentais. Sejam do governo, do poder, melhor. Sejam do governo, sejam do Banco de Portugal, seja lá de quem for, tende a repetir... E dos grupos económicos. E dos grupos, um problema de independência da informação. Não fazem uma distinção entre a informação objetiva dada pelos jornalistas e os comentários, porventura ao lado que eles façam? Porque quando um jornalista faz uma intervenção e aquilo que diz com ênfase... Opina? Não, mas não é uma opinião. Quando um jornalista, com ênfase, tem, até os correspondentes em processo têm o cuidado de dizer sempre que falam. Porque, repare, o que é que leva a que um jornalista tenha que ter um especial cuidado em dizer que o GES e o BES não são a mesma coisa? Porque a razão é que no campo informativo isto é algo que deva ter um papel quase de dever. Presunção de rigor, eventualmente. Eu admito que os jornalistas não sejam irresponsáveis e não deem determinado tipo de informações, quer do ponto de vista do segredo de Estado, quer inclusive não deem informações sobre corrida aos bancos, quer dizer, tenham prudência nesse tipo de informações. Acho admissível. Mas não podem é dar a informação contrária. Não podem é dizer não há. Ora, que o GES e o BES e os negócios da família Espírito Santo e o Grupo Espírito Santo calha inteiramente dentro das características que nós aqui analisamos, eu em particular, mas não só, de pessoas que pensam que os bancos são propriedade sua e o dinheiro dos depositantes é propriedade sua. O que aconteceu no BES não é diferente de algumas coisas que aconteceram no BCP com a manipulação do mercado, comprando ações do próprio banco, com o que aconteceu no BPP, com o que aconteceu no BPN, que é uma parte da elite económica portuguesa, saudada, como eu já tive ocasião de dizer, babados, quer dizer, alguns blogs pró-governamentais babavam-se sempre que aparecia o Ricardo Salgado e sempre que aparecem aquelas personagens, para não ir mais longe, ao Independente. Eu lembro muito bem que o Independente tinha uma tese que era o dinheiro velho e o dinheiro novo.
E claro que achava que o dinheiro velho era o dinheiro dos Espíritos Santos, que é tão velho, quer dizer, em termos da história nacional, é tão velho e tão igual ao dinheiro novo. Mas como o dinheiro novo apanhavam os arrivistas, uns parvenus, uns construtores civis, uns deputados de quinta linha, uma espécie, aquela arrogância monárquica e snob, que normalmente é muito típica na pequena burguesia, manifestava-se dizendo o jornal ataca o dinheiro novo e não mexe no dinheiro velho. E nunca disseram uma palavra sobre aquilo que eles chamavam de dinheiro velho. Isto é a mesma coisa do que criticarem a princesa Diana, porque a princesa Diana não se comportava como se devia comportar uma princesa. Porquê? Porque vinha de baixo e não de cima. Quer dizer, estes preconceitos sociais que infiltram uma parte da direita portuguesa, que tem imensa pena de não ter nascido com título e, portanto, de ter nascido em famílias da pequena burguesia, que não é mal nenhum, e que assume uma posição arrogante em relação à democracia. No fundo, em relação à democracia. E é exato, deixe-me só terminar a frase, e é exatamente isto que protegeu os Espíritos Santos. Porque quando eles brincavam aos pobrezinhos na herdade, quer dizer, quer se queira, quer não, foram sempre protegidos. E esta proteção é uma proteção, para utilizar um vocabulário marxista, de classe. E isto abre, evidentemente, caminho à luta de classes. Mas agora é interessante que os principais proponentes da luta de classes são à direita. E tem como consequência que, de repente, ganha um novo sentido voltar a falar da nacionalização do negócio bancário, não da banca de investimento, mas da banca comercial. Não. O que tem sentido é desejar que na nossa democracia as instituições funcionem como devem funcionar, que o regulador funcione como deve funcionar, que o governo funcione como deve funcionar, falando sem dúvida com os interesses económicos, mas mantendo a independência, que uma parte da nossa elite portuguesa leva um abanão. Aquele círculo que eu falo aqui muitas vezes íntimo, precisa de levar um enorme abanão. Não vai levar, está muito blindado. Precisa levar um enorme abanão. E esse enorme abanão, quer dizer, a última chance que têm as pessoas é dar um abanão eleitoral. É a única chance para a democracia. A fuga ao fisco ilegal e a fuga ao fisco legal, que é uma das coisas interessantes à medida que vamos olhando para este caso, perceber como de facto há aqui uma parte da população, a esmagadora maioria, que somos tantos e que pagamos impostos e que pagamos grande parte dos nossos rendimentos, uma parte razoável dos nossos rendimentos vai pagar impostos, somos tantos, somos parvos. E, portanto, esta é a parte que eu acho que vai ser interessante e é uma das razões porque eu temo que isto não vá muito longe. Porque, de facto, ele pode ter zangado muita gente com muito dinheiro, mas a verdade é que há uma podridão da nossa elite política e económica. Afinal de contas, era o Banco do Regime. Isso é do Banco do Regime. É o regime. Mas é o regime. Não, mas eu não estou a falar só do Estado. O regime é mais do que o poder político. Estou a falar de uma rede de cumplicidades e de corrupção instalada como forma de fazer negócios, como forma de trabalhar, que não é exclusiva de Portugal. Não vamos aqui também ser arrogantes e achar que isto é uma coisa típica portuguesa. Não estou a perceber onde queres chegar. Não, o que eu estou a dizer é que tu basta começares a perceber a quantidade de coisas e de empresas que estão envolvidas nos vários esquemas que estão a ser investigados para perceber que há uma forma de fazer negócio. Por isso é que eu achei que devia haver uma mega operação policial. Se queriam fazer uma coboiada. E depois por fim, quero lembrar uma frase, e com isto termino, uma frase de Ricardo Salgado, que dizia: os portugueses preferem viver do subsídio de desemprego a trabalhar. Esta é outra das características do regime destas pessoas. É outra das suas facetas, que é o moralismo para os pobres. Eu acho que ele acredita no que disse, porque ele acha que viver dos subsídios ou de qualquer coisa semelhante, sem trabalhar, é um exclusivo e um privilégio seu. E isto, provavelmente, a próxima vez que ouvirmos pessoas, banqueiros, aguenta, a dizerem coisas deste género, sobre os portugueses, aqueles que pagam impostos e aqueles que não podem viver com outra coisa que não seja do seu trabalho, devíamos lembrar-nos que esta frase, os portugueses preferem viver do subsídio de desemprego a trabalhar, foi dita por Ricardo Salgado. Esta situação ocorre-me uma brejeirice de um general da Índia, que foi o general Maçã de Amorim, que era conhecido por ser um bocadinho grosseiro, e quando o comandante da banda lhe perguntava: meu general, para onde vamos e o que tocamos? E o general, que era um bocadinho grosso, respondia-lhe: barda merda e caladinhos. É a situação em que nós estamos.